prometido no último vídeo, hoje a gente vai esclarecer suas dúvidas a respeito da pandemia, tratamento oncológico e sofrimento mental. E para isso eu convidei o Dr. Munir Murad, oncologista, para poder conversar com a gente. Dr. Munir, vamos nas perguntas? Pois não. Resumidamente, o que é o coronavírus e quais os principais sintomas? O coronavírus é um vírus, né, que é uma família de vírus que a gente já conhecia, pelo menos um tipo bem conhecido. Esse que nós estamos enfrentando agora é um novo coronavírus e por isso esse tamanho estrago que ele tem feito, porque é um vírus que não tinha interagido com a espécie humana ainda. Evoluiu muito rápido, os primeiros cenários são do final de novembro de 2019, sendo que dia 31, o último dia do ano de 2019, a gente tinha 44 casos apenas na China descrito. E hoje nós já estamos com esse número infinito de pessoas, né, acometidas no mundo inteiro. Então é uma doença muito contagiosa, isso torna ela especial. Infelizmente ela é muito contagiosa, cada pessoa em média pode contaminar 2 a 3 pessoas, isso é uma taxa de infecção muito importante, que deixa a gente muito preocupado, e sendo que essa infecção acontece, essa taxa de transmissão pode acontecer no período sintomático, ou seja, você não sabe que está com a doença e passa a doença para os outros. Voltando ao que você me perguntou, o coronavírus é o agente patológico, é o que causa a doença, e Covid-19 é o nome da doença, e ficou com esse número 19 porque ela foi descrita no ano de 2019. E quais os sintomas? Os principais sintomas são de trato respiratório superior. Então, nariz escorrendo, né, que o termo médico é coriza, tosse, febre principalmente, dor de garganta. Tem alguns sintomas bem menos comuns, mas que ficaram famosos, tipo a falta de sentir o olfato. É um sintoma também que tem até algum relato de ser mais grave quando isso acontece. Tem alguns sintomas gastrointestinais também, tipo diarreia, dor abdominal, mas principalmente são sintomas do trato respiratório, como tosse, dor de garganta e febre. É importante lembrar também, né, gente, que a pandemia ela é considerada uma crise de emergência que causa desequilíbrio psicológico, porque é algo que é desconhecido e que ameaça o nosso bem-estar e a nossa segurança. Então, assim, essa pandemia ela gera um impacto coletivo que afeta cada um de nós. Então, por isso que é importante a gente ter o autocuidado e preocupar com a nossa saúde mental, né? Vamos para a próxima. Quem tem câncer está necessariamente no grupo de risco? Esses pacientes têm maior chance de contrair o Covid-19? Mas essa pergunta é importante, porque a avalanche de casos, né, como aconteceu em alguns lugares do mundo e tem acontecido ainda, e é muito preocupante, o número de casos, por exemplo, que a gente teve no Equador, o número de casos assustador que a gente teve nos Estados Unidos, principalmente no estado de Nova York, mostram um direcionamento do sistema de saúde todo para combater a doença, né, auxiliar pacientes que estão infectados e com sintomas mais graves da doença. E, portanto, fica difícil para o sistema dar cobertura para todo mundo que precisa por outras causas. Então, o paciente com doença neoplásica é um paciente muito especial nesse caso, porque ele precisa do sistema de saúde, ele é um grande usuário do sistema de saúde, ele faz tomografias, ele faz outros exames, ele tem que ir na clínica, ou seja, ele não tem muito como respeitar a quarentena. Por mais que ele fique em casa, ele tem que receber o tratamento dele, tem que fazer o tratamento dele. E o tratamento não deve parar. Então ele tem uma maior chance, por não estar escondido em casa, ele tem uma maior chance. A gente viu, tem dados chineses bem robustos, mostrando que a taxa de infecção na população de pacientes portadores de câncer é maior do que na população comum. Então, ter câncer aumenta o risco de você ser contaminado pelo coronavírus. Quando você se contamina, a chance de você evoluir pior é maior. Então, o coronavírus se mostra de uma maneira mais grave nos pacientes que têm câncer, o que deixa a gente preocupado, porque a gente fica nesse equilíbrio muito tênue, porque o paciente tem que continuar o tratamento oncológico e tem que se proteger. Isso é muito difícil. Então, estratégias nas clínicas, nos hospitais, devem ser tomadas. Tem uma diretriz francesa muito boa que recomenda a tentativa que o centro de tratamento seja tido como um santuário livre de coronavírus. Então, assim, todos os lugares têm tentado manter os pacientes
com febre, que eles não entrem no centro de tratamento, que eles recebam atenção adequada, em casa ou no hospital, mas não no centro de tratamento de paciente oncológico, para manter esse lugar livre e manter a contaminação fora do tratamento de químio, tratamento de hormonoterapia, tratamento de radioterapia. É uma batalha que os hospitais estão enfrentando, porque tem que manter o bloco cirúrgico também, que esses pacientes eventualmente podem precisar de cirurgia, e vários desses procedimentos não devem ser cancelados. Então, boa parte dos tratamentos devem, com segurança, ser mantidos. Outros tratamentos não. Então, uma coisa que é bem razoável é tentar o que puder ser feito à distância, com telemedicina, por telefone, por videoconferência. Isso tem cada vez sido mais recomendado. Às vezes, diminuir dose é sempre perigoso, mas às vezes em casos podem ser, que é possível você mudar o esquema de tratamento. Em vez de fazer um esquema semanal, você fazer um esquema mensal, fazer um esquema a cada 3 semanas para diminuir o trânsito, diminuir a exposição desse paciente, desde que conversado com o médico entenda que esse caso pode ser feito isso, até mesmo um intervalo, umas férias que a gente fala da quimioterapia, se isso for possível, é importante que seja feito. E é importante lembrar que os nossos pacientes oncológicos, até mesmo antes de começar o tratamento, ele já tem instrução de que a imunidade pode abaixar, dos cuidados de higiene. Então, os nossos pacientes, eles têm uma consciência maior desse autocuidado. O que eu gosto de alertar muito é os extremos, O autocuidado em excesso, ele gera um pânico. E a falta de cuidado, a falta de cuidado ou pouco cuidado gera riscos para esse paciente de contaminação. Então, eu falo muito com os meus pacientes, entre o 8 e o 80, a gente precisa circular nas 72 possibilidades. Então, a gente precisa achar o equilíbrio, para a gente não entrar em pânico e para a gente faltar o autocuidado, Uma outra coisa importante que eu achei que você falou é a respeito aí da gente... nas salas de quimioterapia, da gente ter esse cuidado, da instituição ter esse cuidado. E a Oncomed agora, ela está tomando todas as medidas de segurança possíveis, tanto para o paciente quanto para a família. A gente está fazendo uma triagem, onde a gente faz a medição de febre, de pressão, a gente fornece as máscaras, álcool gel está espalhado na clínica inteira e a gente está mantendo o distanciamento das poltronas de quimioterapia de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, acho isso de extrema importância aí que você falou. Uma coisa que eu acho importante é conservar os horários, Você manter os horários, porque a sala de espera fica mais vazia, eliminar fila, acho que não tem que ter fila para nada, para manter a segurança desses pacientes, os que precisam realmente tratar. E quem pode esperar, quem tem algum procedimento que é eletivo realmente, que pode não fazer nesse momento, que tem alguma substituição, por exemplo, você tem um tratamento de hormonoterapia que pode eventualmente substituir uma quimioterapia, você tem um tratamento oral que pode substituir um tratamento venoso que você vai ficar na sua casa. Então, essas medidas para evitar o trânsito, evitar o contato, são sempre muito bem-vindas. Eu acho que esse tipo de mudança vai ficar assim. Acho que telemedicina é uma coisa que no pós-Covid nós vamos utilizar mais, não tenho muita dúvida disso não. Vamos lá, uma outra pergunta. Temos visto muitas informações sobre os procedimentos para evitar o contágio do Covid-19. Isolamento social, lavar bem as mãos, uso de máscaras e uso de álcool em gel. Os pacientes em tratamento oncológico devem ter outros cuidados além desses? Posso ir à clínica se estiver com algum sintoma de gripe? Essa pergunta é muito boa. Acho que a recomendação geral deve ser mantida. O que a gente tem de dado hoje, é claro que, igual eu falei, a doença é nova. Então a gente, a cada dia vai tendo mais informação. É difícil saber qual a informação que é a informação de ouro mesmo, que é a informação relevante. Então, junto com a pandemia, vem uma infodemia que pode até gerar ansiedade, preocupação, como você está falando, porque sai muita informação que não é tão relevante assim, mas o que a gente sabe é que manter esse isolamento, pelo menos nessa fase inicial, traz mais segurança para o doente oncológico imunossuprimido. Então, eu não tenho dúvida que esse tipo de paciente que está tomando quimioterapia, ninguém tem dúvida disso no mundo. É importante que o paciente fique num ambiente seguro, na casa dele, essencialmente sem contato, a não ser que seja extremamente necessário, e as clínicas têm que tomar essas medidas que estão sendo tomadas. Acho que não tem nada em especial, mas seguir rigorosamente essas eu, inclusive, eu gosto muito,
Sabe, Bonita, eu gosto muito de conceituar um pouco algumas palavras que a mídia está utilizando. Isso. Eu acho importante a gente falar, conceituar e entregar essa informação para ela ficar até um pouco mais leve, vamos dizer assim. Então, o isolamento, ele é para aquelas pessoas que estão com Covid, aqueles pacientes que testaram positivo. Quem está em quarentena são aqueles pacientes que entraram em contato com alguém que tem a doença ou que andaram em áreas de risco. Então, essas pessoas precisam ficar em casa para poder ver se vão manifestar a doença de alguma forma. E as pessoas que estão em distanciamento, que eu nem chamo de social, porque eu acho que a gente tem relação social através de rede social, telefone, né? A gente consegue manter as nossas relações sociais. Eu chamo de distanciamento físico. Ela é uma escolha nossa e ela é em prol de uma coletividade, né? Para a gente diminuir o risco de transmissão. Então eu acho isso muito importante, porque quando a gente fala a palavra isolamento, ela é muito forte. Isso. Né? Parece que você está preso, parece que você está enjaulado, parece que você não pode fazer as coisas. E não, a gente pode, mas em prol de uma sociedade, de uma coletividade, a gente escolhe. Acho legal isso que você está falando, porque é uma medida individual que recai no sujeito, mas que reflete na sociedade, né? Então, uma pessoa, não paciente, né? Que não sai de casa, ele está protegendo uma outra pessoa que tem algum fator de risco maior. Então é uma medida para todo mundo tomar conta do grupo. Eu acho esse tipo de ideia pode diminuir o sofrimento também. Doutor Munir, mais uma pergunta aqui que chegou para a gente. Posso levar acompanhante durante a quimioterapia ou consulta médica? Quantos podem me acompanhar? O acompanhante é sempre importante, né? Ele pode ajudar o paciente a entender coisas, a lembrar de perguntas, fazer um entendimento melhor. Então é importante que ele esteja presente. Entretanto, é o que a gente estava conversando, quanto menos gente na rua é melhor para a sociedade, quanto menos gente na clínica é melhor para a clínica, para os pacientes que frequentam. A clínica é mais seguro. Então a gente tem uma tendência a achar que um acompanhante por consulta, por paciente, talvez seja adequado, né? E uma coisa que é sempre bom lembrar, é legal que o paciente, se tiver sintomático, que ligue para o médico, explique para o médico, porque possivelmente ou a consulta vai acontecer em outro lugar, dependendo da clínica, ou vai adiar a consulta para que o paciente melhore. E igual eu estava falando, esse tipo de assistência pode ser feito via telemedicina, por telefone, teleconferência, tem várias formas de a gente fazer isso. E o acompanhante também, né? Então, assim, tentar não, né, ao máximo, evitar pacientes sintomáticos, igual você mesmo falou, a gente está fazendo a triagem na porta de todo o centro de infusão. Eu até queria aproveitar, né, que a gente está falando de acompanhante, de família, de cuidador, e dar algumas dicas de suporte que os cuidadores, a família, podem dar para esses pacientes. A gente sabe que a gente está num momento que está todo mundo muito carente, que está todo mundo com muito medo e com sentimento de abandono. Então, gente, intensificar as ligações é muito importante. Ligar para a pessoa várias vezes ao dia, fazer videochamadas, dizer para ela o motivo desse distanciamento, dizer o tanto que ama, o tanto que sente saudade, isso é importante, a pessoa se sente mais acolhida. A gente está vendo também muitas ações solidárias de vizinhos que compram medicamentos e fazem compra de supermercado aí, né, que deixam um bolo na porta, que mandam cartinhas por debaixo da porta. Então eu acho que são valores que há muito tempo a gente não via, né? Valores importantes. Imagina vocês receberem uma cartinha, Cuidado, né? Um cuidado muito importante. Então eu acho que a dica intensifique as ligações, explique o porquê desse distanciamento, diga o tanto que você gosta, o tanto que você está sentindo saudade. Eu acho que isso também é muito, muito importante. Vamos lá, esses pacientes que estão em tratamento podem tomar as vacinas contra gripe ou pneumonia? Pois aí entra outra coisa também. Via de regra, sim, os pacientes que estão tomando tratamento oncológico específico, às vezes mesmo que com algum grau de imunossupressão, normalmente sim, é sempre bom conversar com o próprio médico, né? Mas via de regra, a gente mesmo tomando quimioterapia pode tomar vacinas. E a gente divide as vacinas em vacinas que têm
né, vacinas vivas e não vivas, e tanto a vacina da influenza quanto a vacina do pneumococo são vacinas não vivas. Essas vacinas são seguras no paciente oncológico, então pode tomar. O que deu medo e preocupação a muita gente foi quando apareceu, né, no primeiro dia a vacina da influenza, ter uma enxurrada de gente, né, um fluxo enorme de gente, e aí fazer fila, contato social, essas coisas, isso preocupou muito. Eu acho que isso deve ser evitado. Então, assim, a vacina é legal, mas quebrar esse distanciamento, entrar em fila, eu acho que a gente tem que usar de maneira racional o recurso, que é muito importante que as pessoas sejam vacinadas, sim. Então tem que vacinar, pode vacinar, mas tomar cuidado com essa aglomeração, isso mesmo. Como deve proceder o paciente em tratamento oncológico que sentir algum dos sintomas da Covid-19? Pois é, uma recomendação do Ministério da Saúde, uma recomendação internacional que tem a ver com o que a gente está falando da triagem, que a gente está fazendo na porta do centro de infusão. Às vezes o paciente se sente abandonado, né? Não, nem me deixou conversar com o meu médico, pelo contrário, tem que conversar com o médico, mas talvez não dentro do centro de infusão. Então, a maioria dos pacientes, 85% dos pacientes, vai ter sintoma muito leve e ele não precisa de internação hospitalar, muito menos de CTI, basicamente isso. 85% das pessoas vai ter sintomas leves que vão resolver basicamente sozinho, com algum sintomático, alguma hidratação, isso vai melhorar. Então, uma orientação por telefone, telemedicina, entrar em contato com o médico, e o maior cuidado que essa pessoa tem que ter é de não transmitir a doença, porque numa outra pessoa, principalmente no imunossuprimido, a doença que ela transmitir pode ter uma manifestação séria. Então, 85% dos pacientes com manifestação muito leve ou quase assintomáticos, 10% dos pacientes com manifestação mais séria um pouco e 5% com manifestação crítica. Então, é legal que a gente diminua o número absoluto para que o número absoluto desses 5% seja menor e que a gente não tenha tantos pacientes graves. A ideia é essa. E dentro do centro de infusão diminuir ainda mais pacientes imunossuprimidos em contato com vírus. Acho que essa é a ideia geral. E, doutor Muniz, já existe algum medicamento que comprovadamente cura pacientes com Covid-19? Eu acho que a chave da pergunta aí é o que você falou lento, o comprovadamente, né? Tá tendo uma grande batalha aí, né? Virou quase uma discussão política, mas não, assim, tem duas diretrizes recentes, uma de ontem, da Sociedade Americana de Doença Infecto-Contagiosa, que recomenda o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, só em ensaio clínico. Então a gente não tem dados consistentes hoje de que um tratamento específico pode resolver a doença. As pessoas estão tomando chá, estão tomando vitamina Mas C. Quando a gente passa por situações de muito estresse, muito medo, a gente começa a abandonar os caminhos normais e tentar resolver a coisa sem o uso da ciência. Eu entendo que o uso criterioso e judicioso da melhor evidência disponível gasta um pouco mais de tempo, tem suas limitações, a ciência não é uma coisa inequívoca, a ciência está em evolução, e a ciência está em evolução porque ela permite a dúvida. Né? Onde não tem dúvida, não tem ciência. Então a ciência permite a dúvida e nós temos que evoluir e aprender com o que a gente já passou. A gente cometeu esse mesmo erro no surto do ebola, não foram feitos estudos relevantes no aparecimento do ebola e, portanto, a gente não aprendeu a tratar ebola de cara. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa de novo com o Covid, não desenhamos bons estudos inicialmente, hoje tem protocolos de andamento melhores, então, assim, eu torço para que a gente descubra um remédio que realmente resolva o problema, mas nós não temos dados suficientes hoje para defender nenhum. Não tem, infelizmente. A ciência é limitada, igual eu estava falando, mas o pensamento não científico é muito mais limitado, né? O ser humano evoluiu porque ele usou bem a ciência. Então, assim, a gente tem limitação científica? Tem. Mas o pensamento não científico é muito pior, é muito mais limitado, é muito mais obscurantista e a gente pode expor as pessoas a riscos. A história da medicina é farta de exemplos em que a gente usou tratamentos não muito comprovados e depois a gente viu que a gente fez mais mal do que bem. Então, uma coisa que interessa é que tudo que a gente conversou até então de isolamento, de respeito, de toalete, de lavar as mãos, de usar máscara, de fazer o isolamento, tudo isso parece cair por terra se a gente tivesse uma pílula mágica. E a gente infelizmente não tem ainda. E mesmo que tiver uma pílula que funcione, muito pouco provavelmente, ela vai ser uma panaceia, ela vai resolver tudo, porque
a história não tem esses exemplos, né? Não tem muito Doutor poucos. Maninho, obrigada. Adorei aí o bate-papo. Valeu. Vamos fazer mais, eu acho que esclareceu muito aí, né, gente? Tem algumas pessoas que me perguntam como conduzir com a cobrança do autocuidado da produtividade. Né? Eu falo que a nossa consciência, ela que manda nesse momento. Se a gente tem consciência de que a gente está fazendo tudo adequadamente e que a gente está dando o máximo que a gente pode, a gente não precisa ter culpa e nem ficar preso a essas cobranças, né? Porque a gente precisa mostrar para o outro que é o que a gente está dando conta de fazer naquele momento. Em relação à produtividade, a gente está vendo que as pessoas estão cobrando muito. Vamos assistir vários cursos, fazer algumas lives, ler sobre o assunto. A gente precisa prestar atenção nisso, porque senão a gente fica bitolado em uma única informação, que é a Covid-19. E a gente precisa entender que a gente tem outros assuntos de interesse, outros assuntos que a gente precisa utilizar, inclusive, para a gente descomprimir essa tensão, esse estresse da Covid-19. Então, a gente não pode restringir a um conteúdo só. A gente precisa ampliar isso daí para a gente ter outros interesses e outras formas de distração. A raiva, gente, ela aparece quando a gente não consegue digerir algo ou algum sentimento. Então, o tempo, ele ajuda muito a gente poder assimilar e aceitar, né, esses sentimentos, esses fatos que muitas das vezes está sendo difícil de ser digerido. Quando a gente fala de culpa, não existe culpa quando a gente faz o possível, quando a gente faz aquilo que a gente dá conta, né? Então, esse momento que a gente está passando, ele é um momento difícil para todo mundo, então a gente é corresponsável. Então não existe, uma pessoa não é culpada sozinha, né? Eu falo muito, é igual um casamento. Quando um casamento não dá certo, a culpa não é só de uma pessoa ou da outra, a culpa é dos dois. Então é 50-50. Então a gente precisa entender que se a gente faz tudo corretamente, não existe culpa. É muito importante a gente entender o que a gente sente, a gente nomear nossos sentimentos, a gente saber o que faz sentido e tem significado para a vida da gente. Um momento de crise é uma oportunidade de crescimento. Então, refletir, sentir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer para a nossa vida, isso é muito importante. E assim, lembrar que sempre tem dois lados. Então a gente tem o dia, a gente tem a noite, a gente tem a capa contra a capa, a gente tem o medo, a gente tem a coragem, a gente tem a transformação e a gente tem a acomodação. Então vamos pensar, se eu estou muito presa de um lado só, eu estou na imaginação, porque no real a gente tem sempre dois lados. Então toda vez que você estiver preso em um lado só, faça a pergunta, onde está o outro lado? Porque isso vai te deixar mais inteiro e muito mais no real das coisas. Gente, eu queria agradecer e dizer que se ficou alguma dúvida ou que se vocês quiserem deixar algum comentário, para vocês escreverem aí no direct, inbox ou nos comentários mesmo, tá? A gente vai ter vários conteúdos falando sobre saúde mental. Fiquem ligados aí nas redes sociais.